Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Para quem não me conhece, eu sou o Rodilson Silva. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do GuiaCast direto para o LinkedIn, YouTube e Facebook. Hoje o nosso tema vai ser digitalização da logística. E para isso, vamos receber o Haley Takano, que é CEO da Comprovei. O Haley, ele é cofundador experiente com histórico comprovado no trabalho da indústria de software de computador, habilitado em negociação, alianças comerciais, estratégia comercial, gerenciamento de vendas e soluções. Como CEO, tem sólida liderança em implementação de cultura corporativa e desenvolvimento de negócios. É formado em engenharia civil pela PoliUSP, com pós-graduação em gestão industrial pela Fundação Vanzolini USP e em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vamos trazer para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Haley Takano. Haley, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Rodilson. É um prazer estar aqui com vocês. Por que vale a pena se tornar um conselheiro e ampliar a sua atuação no mercado? Existe um enorme e silencioso movimento acontecendo nas empresas brasileiras atualmente. Nesse momento, milhares de empresas estão estruturando seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, e precisam da experiência de profissionais, executivos e empresários de várias áreas e segmentos de negócios. E diferente do que acontecia no passado, não é mais necessário ter atuado como presidente ou diretor financeiro de grandes empresas ou multinacionais para obter uma vaga no conselho. Não funciona mais assim. Pensando nisso, a Board Academy, uma edtech de formação e desenvolvimento de conselheiros, vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do seu modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros com uma proposta disruptiva e forte networking. Descubra o que é preciso para se tornar um conselheiro bem-sucedido e amplie a sua capacidade de liderança com o programa do Board Club. Acesse boardacademy.com.br, amplie a sua atuação e avance em sua carreira. Board Academy, democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas no Brasil. Nosso bate-papo de hoje é falar sobre digitalização, que é um tema bastante relevante, principalmente associado à nossa logística. E hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência do Haley com a Comprovei, né, uma empresa que a gente sabe muito bem focado aí na digitalização. Haley, antes da gente entrar no nosso bate-papo principal, eu gostaria, né, de que todos nós, aqueles que acompanham o GuiaCast, pudessem conhecer um pouquinho sobre você. Você se formou em engenharia, fez pós-graduação em administração industrial e depois marketing. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente do início da sua carreira profissional de engenheiro à tecnologia logística. Como é que foi esse início para você? Eu fiz engenharia civil. Na época que eu estava me formando, a engenharia civil estava em crise e a opção que tinha era trabalhar na área de informática. Os grandes bancos estavam recrutando muitos engenheiros para trabalhar nisso. E aí eu fui nessa onda, trabalhar num grande banco em software. Eu fiquei pouco tempo porque logo eu percebi, acho que talvez menos de um ano, eu percebi que como programador, como analista, eu ia morrer de fome, né? Então, eu falei, não, acho que essa carreira não é para mim. Porém, eu percebi que a informática, poxa, realmente era o futuro. Eu gostei da área, eu queria continuar nessa área. Mas eu percebi, então, que dentro da área de informática, eu deveria me dedicar à área comercial, à área de marketing. Então, eu fui atrás de completar meus estudos em administração, como você já mencionou, e em marketing. E aí eu recomecei a carreira trabalhando em consultorias e pequenas empresas de software houses, naquela época chamava software house, para trabalhar oferecendo software, mas dessa vez eu não programando, não codificando, que ainda bem, né? E aí com isso eu comecei a ter o contato com esse mercado de tecnologia. Inicialmente a gente acabou
focando um pouco mais em logística, quer dizer, a minha carreira foi em logística, mas sempre oferecendo a tecnologia de automação para a área logística. E isso começou dentro do depósito, ou seja, dentro dos armazéns, com as várias tecnologias de equipamento, software para essa área. Foi assim que eu acabei chegando até mais próximo da área de logística, que é o nosso foco hoje. Excelente história, né? Acho que é bom a gente conhecer um pouco, né, do profissional, como é que ele iniciou associado à área de atuação. E falando de digitalização, que é um tema bastante relevante que a gente vai entrar hoje, eu sei que a Comprovê ela nasceu em 2014, ou seja, já tem um tempo, né, que ela está no mercado, trazendo soluções desde o embarque até a entrega da mercadoria ao cliente final. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente de onde que surgiu a ideia de criar uma startup focada em digitalização. Bom, como eu estava comentando até, a nossa experiência é de dentro do depósito, a logística que podemos chamar assim de logística interna. Ao ajudar os clientes com projetos de automação, alguns dos clientes ou vários investindo literalmente milhões de dólares até em equipamentos, código de barras, RFID, nós percebemos que essa operação, ainda bem, né, melhorava bastante com a nossa ajuda. Ou seja, os nossos clientes conseguiam receber, armazenar e até separar e expedir corretamente. Mas a gente percebeu, andando nos corredores dos depósitos, os nossos clientes comentando que o cliente tal, o fulano tal, continuava reclamando de que recebeu errado, de que o pedido dele chegou atrasado. Então a gente percebeu que entre a doca de expedição, onde os caminhões encostam para carregar, até o destino final, que seria o cliente do nosso cliente, aconteciam várias coisas, problemas, que a gente logo pensou, opa, aí deve ter oportunidades para a gente ajudar através da digitalização, portanto, da logística de entregas, ou seja, a logística externa agora. Nós percebemos que poderíamos ajudar esses mesmos clientes, talvez, ou pelo menos os mesmos tipos de clientes, a ter uma melhor satisfação de seus clientes com relação às entregas. Acho que é bem interessante, né, conhecer a dor que você vivenciou, né, que tipo de dor foi necessária para poder vocês trazer, né, esse produto à tona associado aí a Comprovê. Falando um pouquinho da empresa, eu estava vendo no site Plataforma em Tempo Real para Visualização, Comprovação e Torre Logístico. Você poderia trazer um overview para a gente sobre a empresa, os produtos, os serviços e o que faz parte do portfólio que a empresa oferece hoje? A Comprovê oferece uma plataforma de software, ou seja, uma ferramenta que permite que os nossos clientes façam uma melhor gestão da sua logística de entrega. De novo, como eu comentei, visando principalmente a melhoria da satisfação de seus clientes finais. Então, podemos dizer assim que a plataforma tem 3 pilares principais. O primeiro pilar é a visibilidade das operações. A plataforma permite que os nossos clientes possam praticamente estar nos centenas de caminhões ou rotas de entregas, como se ele estivesse na boleia, na cabine do caminhão. Então, o objetivo é dar uma visibilidade tal em que ele possa acompanhar tudo isso real time. A nossa experiência de logística interna anterior nos permitiu ver que o supervisor ou o gerente, quando tem algum problema lá no chão de depósito, ele descia lá e resolvia no ato. Na logística de entrega já fica um pouco mais complicado, porque o caminhão pode estar a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Então, essa visibilidade é importante e o fato de ser real time também é importante para que você possa tentar resolver os problemas imediatamente. E, se possível, como a nossa plataforma permite, até fazer preventivamente. O segundo pilar é a comprovação de entrega. A comprovação de entrega, ela, no início, era basicamente apenas uma baixa online, como se chamava na área de logística, ou uma confirmação de entrega. Isso, conceitualmente, nós consideramos diferente de uma comprovação de entrega. Qual que é a distinção? Uma coisa é você receber apenas a informação de que aquela entrega foi realizada, portanto é uma confirmação de entrega. Outra é você efetivamente comprovar, ou seja, ter elementos objetivos, concretos, que comprovem que aquela entrega de fato foi realizada. Então a nossa plataforma permite isso de várias formas, você pode documentar, você pode comprovar isso, inclusive com assinatura
assinatura digital com validade jurídica. Então, os nossos clientes se permitem até descartar o famoso canhoto da nota fiscal, que é um dos comprovantes, é apenas um tipo de comprovante, mas é um dos tipos mais utilizados, comprovação de entrega. Mas graças à nossa plataforma, pode haver essa validação jurídica, mesmo ele descartando o físico, o papel. E o terceiro e último pilar é a torre de controle logístico, ou seja, é onde, com base nas informações em campo que a gente tem na visibilidade, com base nas informações da comprovação de entrega, a torre logística permite que os gestores tenham métricas, ou seja, aquelas informações se transformam em indicadores, métricas que possam ser utilizadas para melhor gerir essa operação da logística de entrega. Torre de controle, tracking. Eu vi inclusive no site de vocês a notificação e assim por diante. Que outras soluções associadas ao POD e as demais soluções de torre de controle, de tracking, de notificação, como que funciona também esses serviços e essas soluções que a empresa oferece, associada a todo esse framework, não só associada a POD, mas também todo esse framework de outros produtos e serviços que vocês vêm oferecendo. Como é que os clientes se beneficiam de tudo isso? Hoje a plataforma Comprovei é considerada a mais completa do mercado e sim, hoje a questão do tracking é bastante procurado pelos nossos clientes que querem notificar, querem enviar aquelas mensagens para os seus clientes, notificando, avisando do horário estimado da entrega, possíveis ocorrências de atraso. Então, a plataforma permite isso sim. Outro ponto, mas é uma possibilidade também, atendendo ao regulatório da Anvisa, a Comprovei tem uma integração de telemetria com dispositivos que são sensores de temperatura, para que possa garantir a melhor entrega de produtos sensíveis à temperatura, por exemplo, medicamentos, mas também alimentos ou produtos químicos, alguns deles são sensíveis à temperatura. Então, a plataforma tem integração que permite esse acompanhamento de cada entrega e também minuto a minuto da temperatura ao longo de toda a entrega. Direto no aplicativo? Direto na aplicação, quer dizer, a plataforma é constituída do aplicativo que é utilizado pelo motorista e tem o portal que é utilizado pelo nosso cliente, pode ser o gestor de logística, pode ser a área financeira, pode ser a área comercial, tá? Quer dizer, são vários os usuários de uma plataforma como a Comprovei. Falando um pouquinho em relação aos números da empresa associada a cidades atendidas, motoristas, usuários, viagens, entregas comprovadas, etc. Qual que é o número de vocês hoje associado à infraestrutura que a empresa tem, principalmente nas grandes cidades, né? Principalmente São Paulo e demais cidades? Hoje a plataforma tem uma robustez e segurança que permite que grandes empresas, que são nossos clientes, adotem a solução. Então, alguns números para que vocês possam sentir isso. Atualmente, a plataforma Comprovei, ela acompanha e comprova cerca de 4 milhões de entregas por mês. Isso, fazendo uma continha rápida, são mais de 400 entregas acompanhadas por minuto. E isso, claro, juntando os mais de 80 clientes que fazem parte da carteira da Comprovei atualmente. E esses clientes, ano passado, fizeram quase 50 milhões de entregas, dos quais foram 2,5 milhões de viagens que eles realizaram para fazer todas essas entregas. E essas viagens foram direcionadas em praticamente todo o Brasil, porque foram atingidos mais de 5.200 municípios diferentes. O Brasil, vocês sabem que tem, se não me engano, por volta de 5.600 cidades. Então, os nossos clientes fizeram a sua mercadoria, o seu produto chegarem a quase todo canto aqui do Brasil. Hoje, o cliente da Comprovei são tanto embarcadores quanto transportadoras. Então, entre os embarcadores, nós temos principalmente indústrias, distribuidores e operadores logísticos, que são clientes. Eu posso citar alguns deles dentro desse perfil, né? Como Aurora Alimentos, BASF, DHL, com operador logístico, a Gerdau, a Suzano Papel Celulose,
a Vic Bold. Então, são indústrias e distribuidores que a gente tem como cliente que nos orgulha muito, porque são clientes que têm uma marca de renome, claro, reconhecida, e são muito exigentes. Isso nos orgulha e também nos orgulha a parceria, porque isso fez com que a gente, dando muita cabeçada, conseguimos aprender junto com eles a fazer uma plataforma que pudesse atender o nível de exigência deles, né? E se falando, Halle, de cabeçadas, né, eu gostaria que você pudesse falar pra gente quais foram os principais desafios no início, principalmente associado à digitalização na logística de entregas, né? Hoje se fala muito da digitalização, principalmente depois da pandemia, né, que as empresas, muitas delas precisaram se digitalizar, mas você começou em 2014, então isso não era tão difundido quanto é hoje. Quais foram os principais desafios nesse início em colocar em prática essa ideia associada à Comprovei? Exatamente, Rodilson. A Comprovei foi fundada em outubro de 2014, portanto, final de 2014, mas nós estivemos incubados na InCity Incubadora de Itajubá, que continua sendo nossa sede, sul de Minas, mas fomos incubados em 2013, ou seja, praticamente 2 anos antes de a gente criar a Comprovei, nós estávamos ainda na fase da ideia. Já desde essa fase, a gente deu muitas cabeçadas, né? Porque, primeiro, o modelo de negócio, a gente foi descobrindo precificação, quem seria o nosso principal cliente, como abordar esse cliente. Da primeira vez, nós fizemos tudo errado, porque a nossa experiência vinha de uma forma de vender software de forma mais tradicional, licença, manutenção, treinamento, suporte, aquelas coisas todas, né? E depois, claro, hoje todo mundo faz isso, mas como você bem falou, em 2013, antes a gente constituir a Comprovei, não era muito comum você pensar em assinatura de software. Estava começando isso e os clientes, principalmente os clientes que, como eu expliquei, que eu mencionei até alguns, esses clientes tradicionais, eles ainda não aceitavam muito esse modelo. Esse modelo pegou muito rapidamente no início, principalmente nos negócios B2C, nas plataformas SaaS para direto ao consumidor. Mas no B2B, como é o nosso caso, isso ainda demorou um pouquinho para o pessoal aceitar. Então, até a gente também perceber que isso poderia ser uma mudança interessante, a gente apanhou um pouco. O outro ponto que eu vou confessar aqui, talvez em primeira mão para vocês, é que quando a gente teve essa ideia, que eu expliquei, o insight, nós nunca tínhamos feito qualquer coisa em smartphone, nós nunca tínhamos mexido com qualquer coisa em Android, não sabíamos o que era geolocalização, nós não tínhamos desenvolvido, apesar de eu falar que a minha experiência vem de software e automação, mas nunca tínhamos desenvolvido nenhuma solução cloud. E aí, de repente, a gente, graças às mentorias durante o período de aceleração e incubação, nós fomos percebendo que o problema que a gente poderia resolver dependeria dessas tecnologias para que a gente pudesse objetivar a digitalização da logística de entrega, que era o nosso objetivo. Então, você imagina, se nunca fez nada disso, o quanto a gente não apanhou para aprender a fazer, né? Não preciso explicar muito que, claro que as coisas não deram certo da primeira vez. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para dizer que em pelo menos uma coisa a gente acertou. Quer dizer, eu não quero ficar só falando que a gente errou em tudo. Mas uma coisa nos orgulha muito também, nós acertamos, foi no time. Nós temos colaboradores no time que estão com a gente desde que a gente começou. E com um turnover praticamente zero ao longo desses 6 anos, um pouco mais de Comprovei. Então, a gente acredita que, pelo menos nesse aspecto, na gestão das pessoas, na gestão da nossa cultura corporativa, eu acho que aí a gente deu uma bola dentro e, claro, nós continuamos aprendendo, mas eu acho que a gente não deu tanta cabeçada assim. Eu entrevistei aqui outros CEOs também de startup, eles sempre falam mesmo que o time, você formar a equipe, né, uma arte, e uma vez que você acerta, faz toda a diferença para o crescimento do negócio. Acho que isso se aplica totalmente a Comprovei, né, levando em consideração
Exatamente isso. Em relação, né, a gente até falou um pouquinho, a pandemia, uma vez que ela revelou ao mundo, principalmente aos brasileiros, a importância da logística, as pessoas ficaram impossibilitadas de sair de casa, consumidores de todos os perfis foram obrigados a fazer compras remotas. Como é que isso afetou as operações da empresa? Principalmente porque esses dados que eu estou falando é mais direto para o consumidor, mas também as empresas, no caso B2B, foram afetadas positivo ou negativamente. No caso de vocês, como é que isso afetou as operações? Eu queria ressaltar, Rodilson, uma coisa. O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas com entregas incríveis. Por que isso? Porque com toda essa vivência em logística, a gente percebeu que, principalmente anos atrás, isso mudou agora, principalmente da pandemia para cá, mas antes, bem antes, a logística sempre foi o patinho feio das empresas. E nós, como tínhamos envolvimento, né, lógico, somos suspeitos para dizer, o carinho que a gente tinha pelos projetos, pelos profissionais que a gente conhecia na logística, o quão sofrido, a logística faz parte da última etapa, em geral, do processo de uma empresa. Então, tudo que as outras áreas atrasam acaba prejudicando o último da fila, que é a logística. E eles sempre culpam a logística. Sempre culpa a logística. Por isso que eu estou falando, sempre foi o patinho feio. Então a gente falou, não, conhecemos esse pessoal, são pessoas profissionais incríveis, competentes, e vai fazer parte do nosso propósito, o propósito da Comprovei, mostrar que a logística é uma área também que merece todo o respeito, toda a consideração, a exemplo das outras áreas, né? E por que eu estou falando isso? Porque a partir da pandemia, acho que isso ficou claro também com os meus colegas aí da área, startups de logística, a logística de repente virou um tema relevante. Até minha mãe sabe agora o que é logística. Então, realmente, eu considero que isso, a despeito do quão terrível é, infelizmente, a pandemia, né? Mas isso se deve a essa situação onde, claro, todo mundo se habituou a compras online e, portanto, se habituou acompanhar esse processo de entregas. Isso, sem dúvida, ajudou, apesar de que isso, claro, está voltado mais como consumidor final, mas isso teve impacto positivo também no nosso negócio, que é mais business to business, o B2B. Então, aquele mesmo gerente que hoje está em home office, que vai receber um pedido, ele está recebendo a compra que ele fez no e-commerce de preferência, mas esse conceito ele acabou transportando na empresa que ele trabalha. Então ele começou a raciocinar, poxa, mas eu quero ter o tracking disso, eu quero ter a visibilidade, eu quero ter a comprovação de entregas, tudo real time. Então isso foi muito importante para a gente porque ajudou na aculturação de todos esses processos. E aí alguns segmentos que a Comprovei atua, né, clientes de segmentos de medicamentos, segmentos de alimentos, tiveram um boom durante a pandemia. Outros segmentos de clientes da Comprovei, infelizmente, tiveram uma recessão, né, vamos dizer assim. Mas uma coisa compensou a outra e, felizmente, toda essa movimentação de medicamentos das farmácias que ficavam abertas, supermercados, então toda essa cadeia de alimentos e material de limpeza, higiene pessoal, que também é vendido no supermercado, toda essa área se agitou e a Comprovei pôde crescer junto com toda essa onda. E no caso, equipe, né? O que é que vocês fizeram para suportar esse crescimento, né? Principalmente considerando a importância que a equipe, né, teve crescimento não só percentualmente como empresa, mas também pessoas, equipes, funcionários. Vocês tiveram crescimento? Foi necessário contratar pessoas para suportar esse crescimento dentro da empresa? Não tivemos a necessidade de fazer contratações adicionais. A gente vem crescendo de uma forma pouco a pouco constante. Não foi, felizmente, esse aumento de volume de operações que eu descrevi que tornou necessário isso. Por quê? Porque justamente antes mesmo da pandemia, a plataforma já escalou antes por conta dos clientes, não por causa da pandemia. Então, a nossa plataforma já estava bastante robusta, de forma que conseguiu, através da tecnologia, absorver todo esse aumento de volume. Quer dizer, essa escalabilidade independe da nossa equipe.
Uma coisa interessante, né, quando eu estava pesquisando para o nosso bate-papo, é que eu vi que a Comprovei foi tricampeão por receber em 2018 e 2019 o prêmio Top 1 Transportes e Logísticas e em 2020 também prêmio Top 1 Logtechs, todos eles relacionados a 100 OpenTechs Startups. Ou seja, mostrando, deixando claro, né, que o que vocês estão fazendo está fazendo toda a diferença associada aos prêmios que vocês estão recebendo. Gostaria que você pudesse expressar para a gente, né, o que esses prêmios ou reconhecimentos significaram para você como CEO da empresa. De novo, a gente fica muito orgulhoso aí desse reconhecimento, porque primeiro a 100 Open Startups é um hub de conexão de startups com grandes empresas. São, se eu não estou enganado, são mais de 10 mil startups que fazem parte desse hub e milhares, acho que mais de 3 mil grandes empresas. E a 100 Open Startup, ou 100 Open Startup, ela tem realmente todo o mérito de facilitar para que haja essa conexão, né? É um ecossistema que para nós tem um significado muito grande, porque justamente a Comprovei busca fazer negócios com os clientes. Nós somos uma empresa bootstrapped, só tivemos investimento anjo no início, mas logo no segundo ano nós nos tornamos fluxo de caixa positivo, geradores de caixa positivo, e com isso a gente foi atrás de clientes que pagam. Esse é o nosso conceito de validação de mercado e validação de produto, né? Quer dizer, nada melhor do que você ter clientes que efetivamente pagam. E a 100 Open Startup é um ambiente onde a gente pode encontrar essas empresas. Então, para nós participar desse ranking, tem esse significado muito importante. E ser tricampeão, né, 2018, 2019 e 2020 como primeiro lugar entre as melhores startups de logística, só nos torna mais felizes mesmo com esse reconhecimento, né? Nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre perspectivas futuras, principalmente levando em consideração, né, todo esse crescimento que vem no decorrer dos anos. Gostaria que você pudesse falar para a gente o que a gente pode esperar para os próximos anos associado à Comprovei, associado a esse crescimento que a gente espera que aconteça o mais rápido possível. Olha, são duas visões, são duas direções que parece que será o nosso caminho natural. A primeira é, hoje a Comprovei está essencialmente focado em grandes empresas, ou seja, o topo da pirâmide. O nosso sonho é atingir um volume ainda maior, descendo um pouco nessa pirâmide, portanto, descendo um pouco o tamanho da empresa e, portanto, aumentando bastante o mercado potencial. A gente está bastante confiante nessa possibilidade porque, como eu falei, os clientes exigentes fizeram com que a gente tivesse que ter todos os processos, os mais diversos possíveis dentro da nossa plataforma e que com certeza agora também vão contemplar uma diversidade de empresas maiores. Então a gente acredita que sob esse ponto de vista, sem mencionar de novo, claro, o volume que isso vai causar, mas a robustez da plataforma hoje nos deixa tranquilo para isso. Então essa é uma direção, esse é um caminho. O outro caminho que nos parece também natural é a internacionalização. Então, hoje já começamos a tatear, nós já temos entregas realizadas em 7 países da América do Sul, e isso está sendo natural porque aí, de novo, o tipo de cliente que nós temos são multinacionais que têm operações de entregas em toda a América do Sul. Então, naturalmente, eles levaram a nossa solução, vamos dizer assim, para os outros países. Claro que isso gerou um desafio, porque nós tivemos que adaptar a língua, adaptar as condições de endereçamento de cada país, que é ligeiramente diferente. Nós tivemos que nos adaptar à questão do fuso horário, que a operação é realizada em um fuso horário totalmente diferente, de uma forma muito ampla. Então, tudo isso já estamos dando os primeiros passos, então é natural que a gente veja que, como perspectiva futura, a gente possa estar de forma mais presente em toda a América Latina. Tá aí, né, as perspectivas futuras da Comprovei, através da voz aí do seu CEO, Haley Takano. Entrando na nossa pergunta final, é a pergunta que eu gosto de finalizar o bate-papo aqui com todos, né, os nossos convidados, né, falando um pouquinho sobre um conteúdo, se você pudesse falar sobre um livro, um podcast, ou qualquer conteúdo que você acha que fez parte do seu crescimento, né, você poderia estar compartilhando pra gente aqui com todos que acompanham o GuiaCast. Eu acho que, pelo que eu vi,
os meus colegas startups de logística mencionaram várias fontes inspiradoras, né? Alguma delas eu também compartilho, mas eu vou focar num que eu acredito que seja um pouquinho talvez diferente, e é um livro que significa muito para mim, porque inclusive fica aqui na minha mesa, quer dizer, aquele livro de cabeceira, na verdade o livro da mesa de escritório, agora home office, né? Que é esse livro aqui, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Ashore, acho que é assim que se pronuncia, e ele é baseado num curso que hoje dizem que é o mais concorrido em Harvard, que tem esse tema da felicidade, né? Então, basicamente, é um livro que eu acho interessante, porque tem muito a ver com a cultura corporativa da Comprovei, e se discute, né, eu diria até talvez um paradigma de que para você ser feliz, primeiro você precisa buscar o sucesso, né? E esse curso, essa matéria, foi também objeto de palestra do TED, ele diz o justo contrário, que você sendo feliz, aí você vai normalmente atingir o sucesso, e não o contrário, né? O pessoal normalmente pensa, não, então eu vou realizar isso, eu vou ter sucesso, eu vou ganhar dinheiro, e aí eu vou curtir a minha felicidade, porque aí eu vou ser feliz. Então, esse livro, lógico, estou sintetizando demais a ideia, mas esse livro tem uma profundidade nisso, o quão difícil é aplicarmos essa cultura no nosso dia a dia, num ambiente que é concorrido por natureza, principalmente entre as startups, né? Que nos leva, lógico, a essa loucura do dia a dia, de dedicação, como qualquer empreendedor, né? Mas esse livro, então, é um contraponto que me faz, de vez em quando, parar e refletir se a gente está fazendo a coisa nessa direção, da forma como a gente gostaria, dentro de uma cultura corporativa que a gente adota e concorda, né? Essa é a dica. Dica aí, pessoal, a dica de hoje aí do Haley Takano, o jeito Harvard de ser feliz, deixando claro que primeiro tem que vir a felicidade e as outras coisas, né, virão posteriormente associadas a essa felicidade que vai te ajudar a construir seus objetivos. Né, Haley, essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, com todos que acompanham o GuiaCast. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer pra gente as suas considerações finais. Eu vou deixar o meu e-mail é haleyt@comprovei.com. Depois a gente nas redes sociais também divulga novamente. E eu queria apenas agradecer a atenção de todos, em especial o convite do Rodilson, para a gente ter esse bate-papo e ter a chance aí de contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa jornada aí. Muito obrigado. Pessoal, tá aí nosso bate-papo de hoje com a Comprovei falando sobre digitalização da logística de entregas. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixa uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Haley Takano, que te envia um GuiaCast abraço. A todos, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.